Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A mensagem é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vou abrir aleatoriamente. E a mensagem é Compaixão em Família. O título: Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua família, negou a fé. Reticências, está em Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim, descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo milhões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público, em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam um simples olhar de carinho ao servidor que lhe põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de equitação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, já uma mensagem realmente com muito material para a nossa reflexão. Graças a Deus. Dona Clélia, por favor, a mensagem da irmã Sheila. O livro azul é Selecionar Pensamentos. E o livro branco é Sem Perder Tempo. O que vocês preferem? Sem perder tempo? Pode ser. É melhor, né? Porque a gente não pode perder tempo. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, a mensagem de hoje, dia 19, é Sem Perder Tempo. Não aceites o tóxico do ressentimento. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te detenhas no charco do desânimo. Ora, trabalha, serve e segue adiante. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Valorizemos a oração e o trabalho, servindo sempre, a fim de concluirmos a jornada vitoriosos perante a própria consciência. Graças a Deus, Jesus e Francisco. Graças a Deus. Mais uma mensagem da irmã Sheila, realmente. Uma mensagem curta, mas com muito conteúdo e muito a ver com a lida pelo nosso irmão também, Antônio Porto. Graças a Deus. Bem-vindos à casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui,
onde encontramos todo o necessário para a nossa caminhada. A paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz, nos dando um norte rumo ao progresso espiritual, que é o nosso objetivo. Que esta noite, Pai, possamos aqui, reunidos nessa mesa, com nossos pensamentos emanando amor, possamos aprender uma lição que está por chegar e já depois de fortalecidos, alimentados, possamos levar a todos aqueles também que estão necessitando o nosso amor, o nosso apoio. E ao final desse trabalho, Pai, tenhamos a certeza que somos dignos de participar da tua seara. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem a realização desse trabalhinho, damos como iniciada a reunião da noite de hoje. Vamos ouvir um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem um escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmãozinho Marcelo, que vai nos contemplar com o estudo dessa noite. Marcelo, por favor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Então, ótimo, que bom. Então, a nossa conversa de hoje é sobre o capítulo 2, né? O capítulo 2, dos itens 5, deixa eu ver aqui, até o item 8. O ponto de vista. É interessante essa ideia e essa preocupação do Kardec de colocar um item ou dois para tratar desse assunto, né? O ponto de vista. Na verdade, talvez a gente possa entender assim, como a perspectiva através da qual a gente observa a vida, a gente compreende a vida, a gente entende o que é a vida, né? Eu vou ler o primeiro período aqui desse item 5, né? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Isso diz tudo, né? Eu não entendo. Assim, eu já ouvi jornalistas falando que a notícia, né, tem a manchete, aí no primeiro parágrafo é o que eles chamam de a cabeça da notícia, né? Onde ele bota ali a síntese da notícia e o que vem a seguir, do que vem a seguir. O que vem a seguir é um desenvolvimento. E aqui nesse item, esse pequeno trecho dá uma clara ideia, enfim, do que se trata.
Se trata, na verdade, eu estava refletindo um pouco antes aqui, ainda agora, né, da gente conversar sobre dois lados da mesma moeda, né? A questão do futuro, a questão da vida futura. E como a gente encara isso, né? Um ponto de vista, uma visão, é que existe a vida futura, né? Que a vida na Terra não termina, que a gente prossegue através das encarnações, que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai se melhorando, que nada das reais aquisições que a gente consegue, nenhuma delas a gente perde. Eu estou falando das reais aquisições, né? A gente perde. Para quem vê a vida futura, para quem vê a vida com essa perspectiva, quais são as verdadeiras aquisições, né? É o conhecimento, é o crescimento moral, são o autoconhecimento, né? São coisas que a gente incorpora ao nosso patrimônio e a gente não perde jamais, né? São coisas que a gente não perde jamais. Eu estava vendo aqui, lá no capítulo 25, no capítulo 25, buscar e achareis. E eu não vou ler, o capítulo 25 não é tema do nosso estudo de hoje, mas ele está no nosso estudo de hoje, né? Assim, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu. Aí lá na frente, não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem duas roupas, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. E aí depois ele fala, né? Olhai os lírios do campo, né? Eles não tecem nem fiam, né? E assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque são conselhos que Jesus dá e que a gente tem que entender pelo viés da linguagem figurada, né? São conselhos que Jesus nos dá. Ele diz assim: não se apega à matéria. Não pense que a matéria é tudo, porque a matéria enferruja, os ladrões roubam, né? Os pássaros do céu vêm e comem, né? A matéria é isso, a matéria é matéria, não é nada, é só isso, né? Então, assim, quem vê a vida pela perspectiva da vida eterna sabe ou começa a perceber da importância de refletir e se ligar e desenvolver as capacidades necessárias para que essa vida futura seja cada vez melhor, para que a gente possa viver cada vez melhor, tanto nas próximas encarnações, quanto nos próximos períodos de desencarnado, né? Para que a gente possa viver melhor. E, assim, tem uma coisa interessante, né? Hoje, de manhã, eu estava lendo um trecho do Céu e Inferno, na segunda parte, espíritos em condições medianas. E o último espírito desse capítulo é a senhora Anne Bellevue, acho que é esse o nome dela. E tal. E ela era uma pessoa, assim, ela desencarnou jovem, ela desencarnou com 35 anos, teve uma doença muito dolorosa, e, enfim, ela sabia dessas coisas, assim, ela conhecia, né, a ideia da vida eterna, né? Ela tinha esse conhecimento desses detalhes da vida espiritual. Mas ela nunca parou para refletir profundamente nesse tipo de coisa, né? Ela acreditava, ela sabia, mas ela seguia a vida dela normalmente, sem se preocupar muito com isso. O que acontece, né? Assim, o que se espera, né? O que seria o melhor, né? Quando a gente começa a saber da reencarnação,
a saber da vida futura, a saber das várias encarnações, a gente começa a refletir sobre isso. A gente é convidado a começar a refletir sobre isso. E o resultado dessa reflexão é a compreensão desse processo e é um crescimento da nossa fé, né? Então, a gente começa a entender o seguinte: muitas coisas difíceis e ruins que nos acontecem são passageiras, né? A falta de dinheiro é passageira. A falta de dinheiro pode durar uma encarnação inteira, mas ela é passageira no plano de vida do espírito, né? Ela é muito, muito breve, né? A doença, as tristezas, as dificuldades emocionais ou materiais da vida. A gente começa a pensar nisso tudo assim: bom, isso está me afetando, isso está me preocupando, isso está me entristecendo, mas eu sei que isto é passageiro. Isso vai passar, né? Isso vai acabar. E isso vai ser superado. A gente tem prova disso na própria encarnação atual. Eu acho que todo mundo, ou a maioria de nós aqui, em algum momento da vida, passou por uma situação que, naquele momento, considerou difícil de contornar, mas que hoje, olhando para trás, percebe que não foi tão difícil assim, né? Que foi possível. Então, foi possível que a gente continue aqui, estamos vivos, estamos aqui conversando. Então, assim, essa perspectiva dá uma fé no futuro, porque a gente vai aprendendo que tudo passa, que tudo tem uma resolução e que a nossa vida é muito mais do que a vida nesta encarnação. A gente compreende, então, que a vida corpórea é uma simples passagem. A gente passa a relativizar essas dificuldades, né? E com isso vem essa força moral que nos ajuda, nos traz uma calma assim de espírito. O problema é a pessoa achar, então, que a gente não deve dar a devida atenção às dificuldades, né? Porque elas são passageiras mesmo, então eu não vou ligar para elas, né? Isso é um erro de conceito, um erro de entendimento. As dificuldades fazem parte da nossa encarnação. Elas estão aqui por um propósito. Então, a gente deve dar a elas a devida importância. A gente tem que dar importância equivalente às coisas, à importância que as coisas têm, né? Assim, não sei, né? A gente às vezes vê pessoas tentando não sentir, se distanciar da experiência humana, né? E às vezes dizendo assim: eu não posso me entristecer, ou eu não posso ficar preocupado, eu não posso. Pode, é importante que fique, né? Mas é importante que fique mantendo esse ponto de vista, observando as coisas, procurando observar as coisas de uma perspectiva maior, né? E assim, e quando a gente duvida da vida futura? Onde é que isso nos coloca, né? Duvidar da vida futura, assim, nos coloca numa situação em que tudo que acontece tem uma importância absoluta. Então, uma dificuldade material passa a ter uma importância absoluta, porque eu não acho que aquilo é uma coisa muito pequena no contexto da minha vida, né? Aquilo passa a ser algo realmente grande e realmente importante, porque eu não tenho uma perspectiva mais ampla. Porque eu acho que com a morte acaba tudo, né? E aí o tudo é o nada, o tudo vira nada, né? A morte acaba com tudo, o tudo vira nada. E, assim, um efeito secundário disso é que muitas vezes as pessoas acabam tendo o medo da morte, né? Esse ponto de vista de que não existe nada além daqui traz embutida uma ansiedade, uma angústia relacionada à morte, né? Muitas pessoas têm esse medo
pessoas que não têm fé ou pessoas que são materialistas, né? O medo da morte é algo complicado. Duvidar, então, disso nos fixa na posse dos bens materiais. A gente começa a fazer aquilo que Jesus falou para a gente não fazer. Não, a gente começa a se afadigar pela posse do ouro, né? A gente começa a querer montar 2 bolsas para viagem, né? Sapatos, a gente começa a querer enterrar o ouro e ter medo do ladrão e da ferrugem, né? E a nossa vida começa a carecer de paz, começa a carecer de serenidade. Eu acho interessante, né, quando Jesus fala assim: não prepare a bolsa para viagem, né? Às vezes eu fico pensando, que viagem ele está falando, né? A viagem para a vida espiritual, de fato, não tem bolsa para levar, né? Não tem nada assim, não tem nada. É aquilo que eu falei no início, eu vou levar o que eu aprendi, o que eu sei, e mais nada, né? O resto fica por aqui, né? Assim, e é interessante a gente ver como as pessoas, às vezes, se confundem com as posses delas, ou se confundem com a posição que elas ocupam na sociedade humana, né? Assim, esse apartamento aqui é meu apartamento, não sei o quê, como se o apartamento fosse eu. O apartamento não é eu, né? Eu sou chefe, então eu sou o chefe e não sei o que lá. Eu não sou chefe, não sou chefe de nada, né? Eu estou numa posição temporariamente e muito passageira, né? Então não posso me confundir com aquilo, né? Houve um rei na França que disse: o Estado sou eu, né? L'État c'est moi, né? Assim, até parece, né, meu amigo? Até parece que você desencarna e o Estado continua, né? As pessoas continuam, né? Então, assim, essa falta dessa perspectiva de que existe algo maior acaba fazendo a gente acreditar que a gente é o que a gente não é e se esquecer do que a gente realmente é, certo? A gente acredita que é o que não é e se esquece do que é, ou nem toma conhecimento do que a gente realmente é. A gente é espírito eterno, perfectível, né? Destinados à perfeição. Isso é o que nós somos de verdade, né? E essas experiências vão aglutinando coisas na nossa vida. Assim, olhar também pela perspectiva da eternidade, né? Como Kardec diz ali, né? Nos faz reavaliar para que tantas canseiras, aspas, né? Tantas canseiras para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão, né? É tanta... Gente, vamos parar e vamos olhar a nossa sociedade assim, né? É tanta canseira, né? É tanta fumaça para nada, né? É tanta coisa para nada. Eu tenho um pouco de medo de dizer isso, porque também não quero passar a impressão que não vale a pena a gente trabalhar, não vale a pena a gente se esforçar. Não é isso. Mas é tanto valor dado a coisas que não têm valor, né? A gente sabe, tem a lei da sobrevivência, a lei da conservação, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se proteger, tudo isso, né? Mas tudo isso conforme a racionalidade da vida eterna, a racionalidade das leis de Deus. E assim, e quando a gente pensa nisso, né? Pensar nisso não coloca em risco a nossa vida, não coloca em risco a nossa civilização, né? Talvez assim coloque em risco a nossa civilização materialista. Talvez sim, coloque em risco a nossa civilização materialista. Mas isso nos recoloca na vida a favor do progresso, da conservação, do conhecimento e do crescimento. Porque quando eu paro de dar valor ao que não tem valor, eu começo a dar valor ao que tem valor. E aí eu começo a me interessar pelo que realmente vale alguma coisa, né? E aí eu começo a pensar que a caridade, a benevolência, né, a humildade, né, são as coisas que realmente têm valor, né? São as coisas cujo produto eu vou conquistar para mim e eu vou levar para toda a eternidade. Ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém.
nunca vai tirar isso de mim, né? Esse é o verdadeiro tesouro, né? E aqui, Kardec ele vem, né, e ele termina com uma mensagem, né, que se chama Uma Realeza Terrestre, né? É muito interessante, porque ela fala do orgulho, né? Ela diz que uma rainha da França, né? Ela diz que o orgulho a perdeu na terra e que ela não levou nada da realeza terrena. Ela devia achar que ia levar alguma coisa, né? E que ela se sentiu desiludida quando ela chegou lá e ela viu que, assim, a posição dela não mudava nada, não dava a ela nenhum lugar especial, né, na vida desencarnada, né? E ela se sentiu desiludida e humilhada. Ora, quem é que se sente humilhado? É quem é orgulhoso. Quem não é orgulhoso não se sente humilhado. Não é verdade? Então, assim, ela tinha essa perspectiva. Eu vou até dar uma olhada aqui, porque ela fala assim, quer ver? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Eu acho que isso aqui resume muito bem a questão do ponto de vista. O ponto de vista dessa rainha era esse. Eu sou rainha. Eu serei sempre rainha. Onde quer que eu esteja, eu serei rainha, né? Assim, se ela tivesse um ponto de vista da vida futura, ela pensaria: eu estou rainha, né? E isso daria talvez a ela uma nova perspectiva, até mesmo do papel dela na Terra, né? De como ser então uma boa rainha, né? Ou uma rainha diferente, né? Não sei como é que é ser rei e ser rainha. Não sei se eu já fui rei, não sei, mas assim, hoje em dia eu não tenho nem ideia do que seja isso, do que seja essa responsabilidade terrível, né? Que é uma responsabilidade terrível, né? Mas assim, ela nos fala aqui que ela era orgulho puro, né? Então, eu acho assim que essa fala dessa rainha conversa e demonstra com muita clareza aquela frase inicial do Kardec, que eu vou reler. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Saber que eu sou o senhor do meu futuro, saber que eu vou precisar arcar com as consequências dos meus atos, né? Já transforma a minha responsabilidade, já muda a minha visão sobre como eu tenho que me comportar ou não, né? E isso é um efeito sobre a minha moralização. Porque se eu souber que eu morro e acabou tudo, que compromisso eu tenho com os outros, com alguém? O meu único compromisso é comigo mesmo e com os meus desejos, com os meus interesses, vamos dizer assim. Os meus e somente os meus, né? Porque não vai acontecer nada, não vai ter consequência nenhuma e vai acabar, e é isso mesmo, né? Então, graças a Deus que a gente tem essa visão. Nós que estamos aqui temos essa visão. Eu tenho certeza que cada um tem no seu grau, no seu nível de percepção. Mas é importante que a gente reflita muito sobre isso, porque essa reflexão é que vai ajudar a gente a ter essa visão cada vez mais aprimorada. Essa reflexão seguida vai ajudar a gente a ir compreendendo cada vez mais essa ideia, né, de que o entendimento de que há uma vida futura
é um ponto-chave para que a gente possa, vamos dizer assim, se conduzir nesta e nas outras encarnações e se libertar da tristeza da vida materialista, né? A vida material a gente não vai se libertar tão cedo, mas da vida materialista a gente pode se libertar sim, né? Então, meus amigos, é isso. A gente aprender que olhar para o futuro, que há um futuro, ou olhar para o futuro e dizer, achar que não há um futuro, são dois lados da mesma coisa, da mesma experiência, né? Compete a cada um de nós escolher. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Bastante conteúdo aí no teu estudo. Obrigado mesmo. Acho que você foi muito feliz em várias colocações. Primeiro, quando você chamou aí o capítulo de Olhar os Pássaros no Céu. Ele também não é longo, mas traz muito ensinamento, né? Quando ele demonstra toda essa preocupação material e nos chama atenção para um detalhe mais. Ainda hoje eu estava comentando com a Tânia esse capítulo pela manhã, a gente estava conversando, quando ele fala que você às vezes fica desesperado, e o meu amanhã, né? E ele fala naquele negócio que ele diz assim, e os pássaros do céu, quem dá comida a eles? Quem providencia comida para eles? E quando chove, como está agora, e ventando, quem providencia casa para eles? Mas eles estão aí. Então, na realidade, é falta de fé nossa mesmo, né? Nós atentarmos para isso. Nós esquecemos aí que tem um pai olhando pela gente. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu sofrimento. Não é isso? Enquanto você falava, eu estava também pensando exatamente na realeza celeste, quando você entrou com ele. Então, realmente se trouxe muito material aí para enriquecer teu estudo. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Mantendo aí nossos pensamentos elevados, já alimentados por esse estudo do Marcelo, com muita informação, né, com toda essa certeza da fé no futuro, e que possamos agora sim, como tivemos as mensagens do princípio que devemos servir, agora elevar os nossos pensamentos e pedir por aqueles que estão necessitados, nossos parentes, amigos, conhecidos, e aqueles que nem conhecemos, que não tem ninguém que peça por eles. Que de nossas mentes e corações emane todo aquele amor para chegar a todos eles, tudo o que precisam. Já sabedores que Jesus, nesse momento, com seus exércitos nas ruas, já está atendendo a todos, nas suas necessidades materiais e espirituais. Aquele irmão que está precisando de um alimento, com certeza, nesse momento, já está recebendo a sua quentinha, seu alimento. Aquele irmão que está precisando de uma palavra, de um ombro amigo, também nesse momento receba. Os nossos irmãos que estão passando pelo momento do desemprego, não desanimem. Amanhã é outro dia. Vai mudar. Jesus, governador desse planeta. Jesus, nesse momento de tanta turbulência, intui os dirigentes da Terra, acalme-os, tranquilize-os, conscientize, que eles sejam conscientizados de que apenas estão dirigentes e que sirvam ao povo, não se sirvam do povo. Toque-os para que eles tenham as melhores soluções possíveis. Intua os cientistas também, para que logo, logo tenhamos todos os medicamentos, vacinas, para imunizar a população, erradicar as enfermidades e voltarmos ao nosso normal, às nossas atividades. Ismael, governador do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ah, Ismael,
imaginamos a luta na espiritualidade, mas sabemos, Ismael, que o bem sempre vence o mal. Intui os dirigentes também do Brasil, acalma o povo, que o povo também passe a amar um ao outro. Lembre disso, das palavras, amai-vos uns aos outros. Não crie essa separação. Toca a todos, toca, somos irmãos. Toca os nossos cientistas também. Protege o Butantan e a Fiocruz, para que logo, logo também tenhamos todos esses medicamentos disponíveis, confiáveis e eficazes. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapeau Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutora Irmã Sheila, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria. Toca os nossos irmãos enfermos na terra. Onde eles estiverem, sejam tocados. Em seus lares, clínicas, casas de saúde, hospitais, nossos irmãos em situação de rua, todos sejam tocados e se recuperem das suas enfermidades. Com muito amor, mentalizemos os hospitais infantis, que as crianças sejam tocadas, o Hospital do Câncer também. Os nossos irmãos que fazem todos os tipos de tratamento. Quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Dai forças a eles também, todos eles. Se recuperem, suportem esse momento. Irmã Sheila, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria. Obre com teu manto de amor os nossos irmãozinhos em situação de rua, nessas noites frias. Proteja-os das doenças e da violência. Jesus, nessas noites frias, aqueça-os, sacia a fome e a sede de todos. Protege a todos. Mentalizemos nossos lares, cômodo a cômodo. Sejam higienizados, retirados todos os miasmas, transformando nossos lares em local de paz, de amor, de união, de entendimento. Nossos locais de trabalho também sejam higienizados. E te pedimos, finalmente, pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Intui seus médiuns, dirigentes, trabalhadores, para que se unam. Nesse momento, se unam. Se abracem como irmãos. Se unam para levar essa casa ao lugar que ela merece. E cada vez mais fortalecida. Esteja sempre de braços abertos para nos receber nos nossos momentos de aflição. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, que assim seja. Rita, por favor, você pode fazer a prece pelos nossos irmãos desencarnados? Sim. Boa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula, Jesus, nosso mestre, irmão maior, acolhei em seus braços todas as pessoas que estão desencarnando e principalmente aqueles que não entendem, não conseguem entender o que está acontecendo.
acolhei com seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia. A Mãe Maria também, que ela possa acolher aqueles irmãos que não conseguiram resistir a tantos problemas e por suicídio se foram. Que eles possam ser recebidos em seu braço, Mãe, para acalmá-los, para recebê-los com muito amor. Acolhei também aqueles irmãos que não têm quem peça por eles, que eles possam receber toda a luz para essa nova caminhada. Muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui e nos dar essa oportunidade de oração. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Adilson, por favor, faz a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido amigo, queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas na noite de hoje, pela paz, pela harmonia, pelo carinho desses irmãos que sabem muito mais do que nós e que aqui vieram nos dar novas energias e forças para que possamos melhor entender a doutrina espírita e compreender a grandeza do teu amor. Muito obrigado pelas oportunidades de trabalho e estudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como encerrada a reunião da noite de hoje, suplicando ao nosso Pai que possamos interiorizar todos esses ensinamentos e dividir com todos aqueles que tivermos contato, mostrando o quão essa doutrina é tão esclarecedora. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Graças a Deus. A Márcia, por favor. Oi, boa noite. Peço desculpas, a internet está meio instável e Sem eu problema. vou falar com a câmera desligada, tá bom? Apenas para lembrar aos irmãos, a todos vocês, agradecer toda a ajuda que vocês têm nos dado e dizer que a gente está enfrentando tempos muito desafiadores, vocês devem estar vendo aí nos noticiários diversas ONGs, casas, igrejas, etc., que estão com situação, com arrecadação baixa. E é o que está acontecendo com a gente. Nós também precisamos da ajuda de todos em relação à doação de alimentos para o lar, para os nossos assistidos. Nós estamos comprando as cestas básicas e isso está sendo muito oneroso para nós, né? E, além disso, a arrecadação caiu também, porque a gente sabe das dificuldades financeiras de todos nesses tempos difíceis. Então, quem puder ajudar, levando o alimento não perecível até a congregação ou fazendo um depósito em uma das nossas contas, agradecemos imensamente. Nós também convidamos os irmãos que quiserem a se tornarem sócios da casa, médiuns, alunos, frequentadores, voluntários, né? Contribuindo com qualquer valor para nossas obras de assistência, né? Vocês sabem que a casa não tem fins lucrativos, né? E também avisando, algumas pessoas ainda não estão sabendo, mas as preces e evidências retornaram. Então, nós estamos dando preferência, prioridade àqueles que já tinham marcadas as suas preces e evidências de março a abril, e aí a casa fechou, não é? Então, é só ir lá na recepção, levar o seu cartão e remarcar. E o médium sabe que pode marcar preces, né? Sabe disso, né? E então, nós pedimos a ajuda de todos
e agradecemos imensamente toda a ajuda, todo o amparo de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. São realmente tempos difíceis, mas como nós estamos aqui para desafio, como o nosso irmão Marcelo salientou, vamos olhar os pássaros do céu e acreditar que nós vamos superar esse momento juntos,